Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance hoje o nosso coração. Amém? Que bom que você decidiu iniciar essa semana no melhor lugar, que é na casa do Senhor. E para você também que nos assiste, que Deus seja louvado pela sua decisão de tirar um pouco do seu tempo também para adorar, para ouvir a voz de Deus. E que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações mais uma vez. Hoje, queridos, o tema que nós vamos falar é um tema essencial. Se nós não entendermos essa reflexão, esse tema bíblico, talvez nós não vamos conseguir receber a salvação que Cristo nos tem dado. É um tema importantíssimo, pois nós vamos falar nessa noite sobre a justiça de Cristo. O tema dessa mensagem é Cristo, justiça nossa. E por que eu digo que nós precisamos entender essa verdade para que possamos receber o dom da salvação? Porque nós precisamos, queridos, compreender a nossa condição. Mas não só isso. Compreender também essa justiça, essa graça que hoje está à nossa disposição. Então, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de mais uma vez convidá-los à oração. Feche seus olhos mais uma vez e vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê o verdadeiro discernimento. Querido Pai, mais uma vez em Tua presença, te rogamos para que o Senhor venha permanecer entre nós. Que o Teu Santo Espírito venha falar a nossa mente e o nosso coração por meio da Tua palavra. Não deixe, Senhor, que nenhum pensamento e nada mais venha nos distrair nesse momento. Fale conosco, Senhor, e que possamos sair daqui preenchidos pelo Teu Santo Espírito e pela certeza da salvação em Cristo Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar no que significa a justificação pela fé? Quando a irmã White foi questionada do que seria justificação pela fé, ela diz as seguintes palavras: a justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Olha que solene. Justificação pela fé é o ato de Deus lançar a nossa glória, o nosso orgulho, aonde? No pó. E fazer por nós, por mim e por você, aquilo que nós por nós mesmos não podemos fazer. Olha que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que a justificação que Cristo nos oferece nos ajuda a perceber a nossa condição de pobres, miseráveis, pecadores, também nos faz enxergar o amor desse Deus que está disposto a fazer o possível e o impossível pela minha e pela sua salvação. Amém? Mas olha só, se nós não permitirmos que Deus lance a nossa glória, o nosso orgulho no pó, nós vamos continuar perdidos. E essa mensagem, ela é muito profunda, porque ela de fato vai lá no fundo do nosso coração e nos mostra o quanto de orgulho ainda tem aqui dentro. Realmente, o Espírito Santo deseja nos falar nesta noite algo que talvez nós ainda não tenhamos entendido. E sabe o que é? A verdade de que nada é na aparência mais impotente e, no entanto, realmente mais invencível que a alma que sente não ser nada e confia inteiramente nos méritos de quem? Do Salvador. Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio de tal pessoa, de preferência a permitir que seja o quê? Vencida. Olha, que coisa maravilhosa. Nada é mais impotente em sua aparência do que a alma que reconhece ser nada, mas ao mesmo tempo se torna invencível por crer em quem? Em Cristo, nos méritos do seu Salvador. Então é quando nós reconhecemos ser nada, que então nós recebemos tudo. E tudo que nós precisamos, queridos,
é da justiça de Cristo. E é o que nos tem faltado. A palavra de Deus nos deixa muito claro, de fato, a nossa condição. E Paulo, na carta aos Gálatas, ele traz ali uma verdade que é de extrema importância que possamos entender. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, no capítulo 6, no versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. O que de fato somos. Será que nós somos alguma coisa? Gálatas 6, no versículo 3, você pode acompanhar aqui também, à frente, está escrito assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, o que Paulo está dizendo é justamente o que nós acabamos de ler. O que nós somos? Nós somos alguma coisa sem Cristo e sua justiça? Nós somos como nada. E ele está dizendo aqui, olha, quem julga ser alguma coisa, quem acha ser bom o suficiente, ser merecedor o suficiente, entenda que você não é. E é uma mensagem muito dura, porque por natureza nós somos orgulhosos. Nós não queremos reconhecer isso. Nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim, mas poxa, eu venho na igreja todo culto, eu ministro estudos bíblicos, eu ajudo quem precisa, como assim eu não sou nada? Olha aqui eu servindo com os meus dons, eu sou alguma coisa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Você já ouviu isso alguma vez? Eu sou uma boa pessoa. Talvez até você mesmo tenha pensado isso em algum momento, mas a palavra de Deus nos diz mais. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo. E sabe, todas essas boas obras que eu citei, se forem feitas por nós mesmos, aqui diz, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Tudo que você possa fazer com as motivações erradas, movido pelo seu próprio ego e o desejo de ser visto e aplaudido. Sabe o que significa? Trapos de imundícia. Porque tudo que a gente faça, queridos, por mais que a gente pense que tem boas intenções, está coberto de egoísmo, está coberto de orgulho. Tanto que quando a gente não recebe o reconhecimento que a gente tanto quer, a gente se decepciona. Quando alguém nos contraria na igreja, a gente também já fecha a cara, já emburra, já não quer vir mais, já não quer servir mais, porque as nossas motivações não são puras. Isaías olha para as próprias obras, olha para a justiça do povo de Israel e ele diz, é como um trapo. Não vale, não é suficiente. E é por isso que, como cristãos adventistas do sétimo dia, cristãos bíblicos verdadeiramente, nós cremos na salvação totalmente pela graça. E isso não significa que você vai deixar de vir à igreja, que você vai deixar de ministrar estudos bíblicos, que você vai deixar de servir o próximo. Significa que não é pelo que você faz que você será salvo, mas é pelo que Cristo já fez. É quando aceitamos a Jesus não só conosco, mas em nós, que essas obras se tornam de fato genuínas. Porque não vai se tratar da minha e da sua justiça, vai se tratar da justiça de quem? De Cristo. A justiça de Cristo em nós. E o salmista, ele reflete sobre a sua insignificância. Salmos 39, verso 5, ele diz, diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. O que é um sopro? Uma neblina. Algo totalmente passageiro. Muitas vezes a gente pensa que nós ainda temos muito tempo. E por isso, muitas vezes, a gente adia essa entrega genuína. Nós estamos aqui, mas também estamos lá fora.
Não estamos 100% com Jesus, porque talvez eu ainda pense que eu tenho amanhã. Mas o salmista, refletindo sobre a sua existência, ele diz: eu não passo de um sopro. A nossa vida é muito curta, é muito vaga. Que certeza que nós temos que o amanhã nos pertence? E diante disso, o salmista concluiu: sendo a minha existência tão passageira. Eu tenho certeza que ele deve ter refletido nisso e pensado: será que eu tenho realmente vivido pelo que vale a pena? Pelo que é eterno? Porque tudo isso aqui passa. Essa vida passará. Mas será que nós podemos ter a certeza da vida que não passará? Da vida que é eterna? E nós podemos ter sim a certeza dessa vida eterna. Não olhando para nós, mas olhando para Cristo. Paulo, ao refletir sobre a sua própria natureza, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E ele também diz: o pecado habita em mim. Essa é a nossa condição. O Espírito de profecia diz nas seguintes palavras: desde que o homem caiu em pecado, a humanidade se tornou alienada de Deus. Por natureza, queridos, nós estamos afastados de Deus. Não é possível que a gente vá até Deus, nós não conseguimos. E desde o princípio a gente vê isso quando Deus vai até o homem. Porque ao decidir pecar, o homem então se sente envergonhado. O medo toma o lugar da paz e ele se esconde. E então Deus vem até o homem. Uma representação clara do plano da redenção. Deus se fazendo homem, Deus vindo até a humanidade. Deus nos dando essa nova chance de estar em sua presença. Então Deus pergunta para o homem: aonde você está? E quando Deus onisciente faz perguntas, não é porque Ele quer obter informações, mas Ele quer nos fazer refletir. Hoje Ele também vem a nós e nos pergunta: aonde você está? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tempo? Aonde está a sua entrega? As suas prioridades? Ele vem até nós. Mesmo tendo nós transgredido, mesmo tendo nós abandonado a sua palavra e transgredido a sua lei, em sua infinita misericórdia, Deus vem até nós, porque desde que o pecado entrou no mundo, o pecado se tornou abismo entre nós e Deus. E é como se a cruz se tornasse a ponte sobre o abismo. Quando Jesus vem a essa terra, Ele toma o nosso lugar. Aquele que é justo se faz injusto, para que nós, os culpados, fôssemos um dia declarados inocentes. A justiça de Cristo é nada mais do que o seu caráter em nós. Porque como estamos, nós não podemos comparecer diante de Deus. Vestes na Bíblia tem essa referência ao próprio caráter. E a nossa justiça, as nossas vestes estão imundas pelo pecado. E Jesus nos confirma isso, a mensagem que Ele tem para o nosso tempo, para a igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia nesse momento no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 3. Olha que mensagem profunda. Uma mensagem realmente difícil, muitas vezes, de ser recebida. No capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14, olha só o que Jesus diz para nós. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então, quem está dizendo? Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. O que ele vai dizer aqui é de fato a verdade.
aquele que é o princípio da criação de Deus, aquele que é um com o Pai, o próprio Jesus, sabe o que ele diz para nós? Olha o verso 15. Conheço as tuas obras. Todas essas obras que eu citei, ele conhece. Mas sabe o que ele diz para nós? Vocês não são frios e nem quentes. Quem dera fosses frio ou quente. Então Jesus olha para nós, ele fala, vocês não estão frios, vocês não se dizem incrédulos, não estão lá fora totalmente, mas também não estão queimando pelo evangelho. Vocês estão ainda em cima do muro. E o verso 16 continua, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. São palavras muito sérias. Não é o inimigo que diz isso não, porque o inimigo quer que você continue confortável aí, morno. É Jesus que traz essa dura repreensão. E ele então traz o diagnóstico para a igreja de Laodiceia. Como um médico verdadeiro, um médico sincero, ele diz, olha, sabe o que vocês dizem em seus corações? Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas sabe de fato o que vocês são? Pobres, infelizes, miseráveis, cegos e nus. Eu imagino que algumas pessoas não gostam de ir no médico, né? Principalmente quando já sabem que a sua saúde não está lá das melhores. Meu pai, por exemplo, ele fala, eu não vou no médico agora. Porque é a mesma coisa de levar o carro, já quase o motor estourando, para o mecânico. Vai falar que tem que trocar tudo. Não dá mais tempo. Então ele foge de médico porque ele fala, eu só vou ter alguma coisa se eu for no médico. E talvez a gente tenha fugido também desse médico. O médico Cristo Jesus. Talvez a gente tenha se escondido ou tenha disfarçado. Não, mas isso aí não é sobre mim. Porque nós não queremos receber esse diagnóstico de pobres, miseráveis, cegos, nus. Mas esse médico talvez é diferente de muitos por aí, porque ele propõe a solução. E a verdadeira solução. Ele diz, na verdade ele só dá um conselho. O verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. E então vocês vão se enriquecer. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, para você que entendeu que é pobre, aceitou o diagnóstico da sua condição, então há solução. Amém? Há tratamento, há cura. E eu mesmo tenho a cura. Eu te concedo o ouro puro. Sabe o que isso significa? A fé que opera por amor. É o que ele nos oferece. Mas não para por aí, ele olha para a nossa condição. Despidos. Porque não há nada que possa, de fato, nos cobrir. A nossa justiça não é suficiente. Então ele diz, eu tenho para vocês vestiduras brancas. O branco que significa pureza, santidade. As vestes, o caráter, ele está nos oferecendo o seu próprio caráter. E ele diz, vocês que estão cegos, que não conseguem ver a sua própria condição, então eu ofereço para vocês o colírio, o discernimento espiritual. Mas sabe, queridos, nós não vamos receber isso aqui, se a gente não aceitar que essa mensagem é para nós. Imagine que você conheça um médico renomado, tem ajudado muitas pessoas em tratamento de variadas doenças. E você chega para o seu vizinho e fala assim, ei, eu tenho um médico que pode te ajudar. Eu tenho um médico que pode curar você. Mas ele olha e fala, mas eu não estou doente.
Eu não estou precisando. Me deixa o telefone, quando eu estiver precisando, eu vou lá. E é exatamente isso que nós estamos passando para as pessoas. Quando a gente diz assim, olha, existe um Salvador, existe alguém que pode te salvar, te curar, te redimir. E as pessoas pensam, mas eu não estou tão mal assim, eu não preciso de um Salvador. Então, antes, queridos, da gente levar essa mensagem que existe esperança, nós precisamos mostrar para essas pessoas a condição delas. Existe uma lei, essa lei foi transgredida. Então, a partir daí, todos somos pecadores. Precisamos levar essa mensagem. Mas antes precisamos recebê-la. Não é uma mensagem fácil de ser vivida, de ser pregada, porque hoje em dia as pessoas querem mensagens que as confortem. As pessoas estão vindo na igreja não mais para ouvir o que Deus diz, mas para ouvir o que o homem diz. E se essa mensagem de alguma maneira incomodá-las, se de alguma maneira levar elas a ter que renunciar a algo, elas não querem. Por isso que hoje em dia a Bíblia tem sido fechada. Opiniões humanas têm sido pregadas. Mensagens em que a pessoa está no centro. A mensagem é para ela, o culto é para ela. E Deus tem sido esquecido. Mas precisamos voltar à palavra de Deus. Porque como espada de 2 gumes, ela realmente penetra até o profundo do nosso coração. Ela discerne pensamentos, motivações. É algo dolorido. Não é confortável. É uma mensagem que pode incomodar, coçar os ouvidos. Mas é a verdade, queridos. E se não recebermos essa verdade em nossa vida, nós não vamos ter esperança. Precisamos reconhecer que estamos doentes e então clamar pela cura que só Jesus tem. E Ele deseja nos trazer essa cura, amém? Ele está nos oferecendo tudo isso. E Ele está disposto a nos dar, se tão somente reconhecermos a nossa condição. E olha o que o Espírito de Profecia nos diz. Quanto mais perto vos chegar de Jesus, tanto mais cheios de faltas parecereis aos vossos olhos. Às vezes você olha para você mesmo e fala, nossa, mas realmente, eu sou dos cristãos o pior. Eu tenho falhado nisso, eu sou indigno. E sabe o que isso significa? Que você está se aproximando um pouco mais de Cristo, de sua palavra, de sua glória. E olha só que interessante. Porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com a natureza de Cristo, que é perfeita. Então aqueles que batem no peito e dizem, eu sou o melhor, eu sou perfeito, eu não peco. Essas pessoas estão absurdamente longe de Jesus. Porque quanto mais próximos dele, mais indignos nos veremos. Mais necessitados nos veremos. E é por isso que quanto mais perto eu estou, mais longe eu vou me sentir. E eu acredito que não vai chegar em nenhum momento que eu vou dizer, pronto, alcancei. E quem diz isso, infelizmente está muito longe. Porque quanto mais perto da luz, mais claramente nós vamos ver os nossos defeitos. Por isso que muitos estão confortáveis na escuridão. A luz incomoda quem está dormindo. E é por isso que muitos não querem essa luz, não querem receber a luz, querem continuar na escuridão. Mas se você tem dado esse passo avante, isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder. E que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Amém? Pois é o Espírito Santo, querida igreja, que nos convence do pecado. Não é o pecado do irmão, é o seu próprio pecado.
Muitas vezes a gente tende a ouvir essa mensagem, a ler esses textos e falar, nossa, o irmão fulano tinha que estar aqui. Essa mensagem é para o irmão tal, essa mensagem é para o meu parente, essa mensagem é para minha esposa, é para o meu esposo, é para o meu filho. Não, essa mensagem é para nós. Nós precisamos recebê-la. Não é só dizer, eu acho que é isso. Não, você precisa ter certeza dessa mensagem. Ter certeza da sua condição e então se lançar aos pés de Cristo. Não pode habitar um amor profundo e arraigado no coração daquele que não reconhece sua pecaminosidade. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. Se, porém, não reconhecermos nossa própria deformidade moral, é isso uma prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Então, quanto mais eu vejo o quão Cristo é bom, mais eu vejo o quanto eu sou mau. Porque a sua natureza se verá em amplo contraste com a minha. Porque quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo alguém que viveu em 100% do seu tempo para servir. Eu vejo um Deus que se esvazia de si e se torna homem. Aquele que é infinito se torna finito para caber no ventre de uma mulher. Aquele que a própria vida consente em morrer. O Deus, o Criador do universo, se tornou homem, veio habitar entre nós. E em toda a sua vida, desde a infância até o último suspiro de Cristo, foi vivido para servir. E quando eu olho para a minha vida, quem eu sou, no meio de uma criação tão esplêndida, no meio de bilhões de galáxias, tantas milhões de pessoas nesse mundo e eu me acho alguma coisa? E eu vivo para mim mesma? E eu não estou disposta a servir, eu não estou disposta a amar, e eu não estou disposta a abrir mão dos meus desejos? Olha o contraste. Mas quando a gente reconhece isso, significa que nós estamos um pouco mais perto de Cristo e um pouco mais longe do pecado. Amém? Precisamos todos os dias orar, o mesmo que o salmista, Senhor, sonda-me e conhece-me. Porque às vezes nem a gente conhece o quão impuro e duro é o nosso coração. Por isso a gente precisa orar, Senhor, o Senhor me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia no caminho eterno. E quando você orar isso, saiba que Deus vai sondar você. E esse processo de ser sondado, quebrantado, refinado, transformado, é um processo doloroso, mas sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, permita que Ele faça essa obra em sua vida, pois quanto menos enxergarmos as próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e bondade do nosso Salvador. Vocês já perceberam quanto em um diálogo rápido do dia a dia a gente fala tanto sobre nós? Ah, porque aí o outro fala dele, aí eu já puxo para mim de novo, eu não sei o quê, eu fiz aquilo, eu comprei aquilo, e eu tô sentindo aquilo, E o quanto a gente tem falado de Cristo, do seu amor e da sua bondade? Ou talvez a gente só abre a boca para reclamar e murmurar. Qual testemunho a gente tem dado para as pessoas? Que falemos menos de nós e que falemos mais de Cristo. Que olhemos menos para nós e que olhemos mais para Cristo. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode, de fato, perdoar. Para alguns, o inimigo vem com certos pensamentos de desânimo. Ah, você não é ninguém. Ah, Deus não te ama. E ele tenta te levar para dois extremos. O primeiro é pensar que você está tão indigno que é bom que você nem ore. Porque Deus não vai te ouvir. Não, você caiu de novo no mesmo pecado? Nem fale com Deus. Não, você tem certeza que depois disso você vai para a igreja? É melhor você nem ir.
Você é indigno, pecador. E aí essa pessoa fica ali, com medo, envergonhada, e ela não dá esse passo de fé, ela não aceita a graça que pode transformá-la. Mas com outros, o inimigo já usa de uma outra estratégia, que é elevar o seu ego. Nossa, mas você é tão bom. Olha o quanto você é excelente. As pessoas deveriam elogiar mais você. Olha o quanto você é isso, olha o quanto você é aquilo. E se acreditarmos nesses dois enganos, se estarmos nesses dois extremos, nós vamos estar perdidos. Então cuide do que você tem ouvido aí na sua consciência. Pergunte, Senhor, isso vem de ti? Isso está em coerência com a tua palavra? E você então vai discernir o que vem de Deus e o que não é dele. O que o inimigo deseja é nos afastar de Cristo, é nos afastar da sua graça e do seu perdão, e ele tenta fazer isso por meio desses dois pensamentos, dessas duas estratégias. Então não pense que você é indigno a ponto de não poder ir a Cristo, porque as mãos dele estão estendidas para salvar e redimir o mais vil pecador. Amém? Ele veio para que todos fossem salvos. Sem exceção, sem parcialidade, de todas as nações, de todos os lugares, de todas as raças, de todas as condições sociais. Jesus veio para salvar todos. Mas também não pense que você é bom demais, que você pode ser o seu próprio salvador, porque senão você estará perdido. E quando uma pessoa, ao perceber o seu desamparo, busca a Cristo, ele revela-se de maneira poderosa. Quanto mais percebermos nossa necessidade de chegar-nos a Ele e a sua palavra, mais elevada será a visão que teremos de seu caráter. E sabe o que vai acontecer? Mais plenamente refletiremos sua imagem. Amém? Esse é o Evangelho. É comparado a um mendigo dizendo a outro aonde encontrou o pão. Ambos estão na mesma condição, mas um encontrou o pão e ele precisa avisar o outro. E assim somos nós, porque nós encontramos o pão da vida. Nós encontramos aquele que pode nos salvar, nos perdoar, nos dar uma nova vida, e precisamos contar aos outros. Quanto mais próximos de Cristo, quanto mais contemplando a Ele, seremos transformados à sua imagem. Não é por meio de penosas lutas ou fatigante lida, nem de dádivas ou sacrifícios que alcançamos a justiça. Houve um tempo na história em que, de fato, era pregado que a salvação era por meio de obras, era por meio do seu dinheiro, era por meio de penitências, de sacrifícios. De fato, o caminho para o céu é um caminho de renúncias. Mas não pense que o que você tem que deixar é para ser salvo, não é. Mas é porque você já foi salvo. E se você aceitou essa salvação, então você vai deixar algumas coisas de lado. Mas precisamos entender isso aqui. Ela é, porém, gratuitamente dada a toda alma que dela tem fome e sede. Porque olha o convite que Jesus faz para nós nesta noite. Ó vós, todos que têm de sede, vinde às águas. E os que não têm de dinheiro. Ele disse aqui, comprai de mim, mas olha, eu sei que vocês não têm condição de comprar. Então vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Sua justiça vem de mim, diz o Senhor. E este será o nome com que o nomearão. O Senhor, justiça nossa. Amém? Cristo é a sua justiça. Pare de tentar por você mesmo, porque a justificação pela fé é a obra de Cristo fazer por você o que você sozinho não poderá fazer. Isso não significa que você não tenha a sua parte no plano da redenção. Mas a sua parte é reconhecer que você nada pode fazer.
A sua parte é abrir mão do seu orgulho e permitir que Cristo te transforme. A sua parte é aceitar o convite. E sabe qual é esse convite? Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus não vai simplesmente entrar no seu coração sem a sua permissão. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. Qual é a sua parte, então? Abrir a porta. Porque ele te entregou algo precioso que se chama livre-arbítrio. A oportunidade de escolher. Muitas pessoas questionam, mas por que é que Deus deixou o pecado existir? Por que é que ele começou no céu? Se Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar, por que Deus não deixou de criá-lo ou simplesmente destruiu ele e os anjos maus? Pelo simples fato de que Deus é amor. E o amor propõe liberdade. Liberdade de ir, liberdade de escolher ficar. Qualquer coisa diferente disso não é amor. É egoísmo. Então, como você decide ter filhos, sem saber se ele vai obedecer você e seguir os seus passos, mas mesmo assim você decide ter, é assim com Deus também. Ele deu para as criaturas, para os anjos, a oportunidade de escolher. Então, a própria existência do pecado revela claramente o amor de Deus. Porque Deus, ele não age pela manipulação, pela ameaça, pelo medo. O que Deus usa, como se fosse a arma de Deus, sabe o que é? O amor. É o amor dele que nos atrai a ele. Mas esse amor em muitos corações acaba tendo efeito contrário, e muitos corações se endurecem diante desse amor, mas outros se deixam amolecer. Muitos não têm ouvido Jesus batendo, talvez porque o barulho do mundo está muito alto. Talvez porque há outras prioridades na sua vida, mas Jesus continua aí, do lado de fora. Talvez da sua casa, talvez do seu casamento, talvez da sua vida profissional. Jesus continua do lado de fora e não é porque ele quer. Ele diz claramente, eu estou batendo, eu desejo entrar, mas você precisa permitir. Então compreenda hoje a sua necessidade de Cristo. Deixe ele entrar. E sabe o que ele diz? Eu cearei com ele, mas ele também ceará comigo. Jesus primeiro ele está na posição de convidado, mas depois ele troca de posição com a gente. E ele não é mais convidado, agora ele é um morador definitivo do nosso coração, da nossa vida, dos nossos planos. Não lhe servirá de nada apenas falar da justiça de Cristo. Você deve apropriar-se dela pela fé viva. Não adianta nada eu vir falar sobre a justificação pela fé. Não adianta nada você dizer, tudo bem, eu entendi, mas não vai fazer efeito na minha vida e nem na sua vida se não nos apropriarmos dela nesse momento pela fé. Precisamos das vestes de Cristo, porque sem ela nós não podemos comparecer diante de Deus. A lei olha para nós e ela diz, você deve morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas então vem Jesus, obedece à lei, cumpre as exigências da lei, sofre a penalidade da lei, que é a morte. E então, ele concede para nós essas vestes brancas, esse caráter puro, e agora não somos mais condenados. Podemos ser aceitos diante do Pai e podemos ser declarados justos. Mas em nome de Jesus, querido irmão, querida irmã, abra mão da sua justiça. Permita que Deus lance a sua glória ao pó. E permita que Ele faça por você
aquilo que você não pode fazer por si mesmo. Que você tome essa decisão hoje e se aproprie dessa justiça que está hoje sendo oferecida para você. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo. E o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se torna agora participante da natureza divina. E assim se combinam divindade e humanidade. O inimigo olha para você e diz: não tem mais chance. Você é muito indigno. Você já errou demais. Talvez você tenha anos de adventista e ainda continue errando na mesma coisa. Desiste. Ou talvez ele cochiche lá no seu ouvido, lá no seu subconsciente. Não, você não precisa dessa justiça. Você já tem a sua. Você já é bom o suficiente. E que você repreenda essa voz. Que você aceite no seu coração essa mensagem. Que te mostra que de fato você é indigno. Mas que te mostra também que você é muito amado. Jesus já pagou o preço. E quando você decide-se por Cristo por meio do batismo, Ele apaga toda a sua história até ali, todos os seus pecados, e Ele te entrega uma folha em branco. Tudo que você estava em dívida foi pago. E agora você pode recomeçar. E não significa que depois do batismo você não vai mais cair, você não vai mais tropeçar. Isso é um engano. E quando você tropeça e quando você cai, Deus não te ama menos. Vocês que são pais podem se lembrar de quando seus filhos começaram a andar. E quando ele caía, será que você agia de modo rude, bravo? Por que você caiu? Como assim? Você não está sabendo andar igual eu? Eu tenho certeza que você ia lá correndo. Filho, levanta, eu estou aqui com você, segura na minha mão. E se o seu amor, sendo você pecador, era tão misericordioso, imagina o amor de Deus. As suas mãos estão estendidas. Estão estendidas para salvar, estão estendidas para redimir, estão estendidas para te erguer. Não importa o quão profundo você tenha caído, as mãos de Jesus estão estendidas nesse momento para você. E Ele deseja nos erguer, nos levantar. E a gente levanta e a gente continua caminhando. O que você não pode fazer é permanecer caído. Portanto, permita que Cristo te erga. Permita que Cristo te restaure, te transforme e tire toda a impureza do seu coração, toda a imundícia da sua vida e coloque em você vestes brancas, vestes puras, o seu próprio caráter de justiça e amor. E se esse é o seu desejo, abrir mão da sua justiça, abrir mão de todo o pecado, que você nesse momento se coloque de pé. E diga: Senhor, eu quero receber a tua justiça. Que o Senhor lance a minha glória e o meu ego ao pó e realize por mim, neste momento, o que eu não posso realizar por mim mesmo. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus, entregando a nossa vida e recebendo de todo o nosso coração a sua justiça. Querido Pai, graças te damos porque a tua palavra veio de encontro às nossas necessidades. É verdadeiramente difícil reconhecer a nossa condição. Pois a gente pensa que há alguma coisa, mas a verdade é que somos nada. Somos pecadores, pobres, miseráveis. Estamos cegos, despidos da tua justiça. Por nós mesmos nos é impossível guardar a tua lei, nos é impossível comparecer diante do Pai, nos é impossível ir para o céu. Por isso a nossa única chance é confiar nos méritos do nosso maravilhoso Salvador. E é por isso que aqui diante da tua presença, de pé, nós estamos reconhecendo, Senhor, a nossa justiça é trapos de imundícia. Então tire de nós tudo que é imundo, tudo que é de origem carnal e coloque em nós a tua
justiça. Nos cubra com as tuas vestes brancas. Que não seja visto mais o nosso eu, mas que Cristo seja visto em nós. Pois Cristo é a justiça nossa. E nós a recebemos pela fé neste momento. Em nome de Jesus. Amém.